Olá! Sou a professora Lucília Lopes. Estou aqui novamente nesse lindo e colorido estúdio da Multirio, que contrasta bastante aí com as minhas roupas escuras e também com o meu longo cabelo encaracolado em desalinho. E aqui novamente para te propor uma reflexão, pequena que seja, ou quem sabe grandiosa, hein? Você acredita que tem muita gente que pensa que filosofia é para pessoas muito inteligentes ou que só se põe a filosofar quem não tem nada para fazer? E pior, tem gente que acha até hoje que Sócrates foi um jogador de futebol. Quer dizer, até foi, né? E dos bons, hein? Mas o nome dele foi inspirado em um filósofo da antiga Grécia. Você sabia disso? O filósofo Sócrates é muito conhecido porque seus estudos estão baseados na crença de que existiam verdades universais, válidas para todos, para toda a humanidade, em qualquer espaço e tempo. Ele acreditava que para encontrar essas verdades universais, era necessário refletir a respeito delas. E que todos podiam encontrá-la. Mas antes disso, seria necessária uma autoanálise para que pudéssemos reconhecer a nossa própria ignorância. Quer dizer, o nosso limite do desconhecimento. Talvez seja por isso que uma das frases mais conhecidas dele seja: conhece-te a ti mesmo. Mas, segundo ele, para que possamos alcançar essas verdades que estão ao alcance de todos, precisamos reconhecer que não sabemos nada. Tá aí, outra frase famosa do filósofo Sócrates: só sei que nada sei. Será mesmo que para saber mais precisamos reconhecer que nada sabemos? Será que o autoconhecimento, nos conhecer profundamente, é um caminho para alcançar as verdades que estão aí para todos descobrirem? E não para um único ser mais inteligente nos contar? Muitos poetas escreveram a respeito disso, mas eu escolhi um dos mais geniais que escreveu a respeito dessa maneira que temos de aprender, ou de achar que aprendemos. Observe com atenção um trecho do poema Aprendimentos, do poeta Manuel de Barros. Presta atenção nas palavras geniais dele. Um filósofo me ensinou que cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates fez o seu caminho de cultura e, ao fim, falou que só sabia que não sabia de nada. Disse que fosse ele caracol vegetado sobre pedras, ele iria gostar. Iria certamente aprender o idioma que as rãs falam com as águas. Iria conversar com as rãs. E gostasse mais de ensinar que a exuberância maior está nos insetos do que nas paisagens. Seu rosto tinha um lado de ave, por isso ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo coração
de seus cantos. Estudara nos livros demais, porém, aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar. Chegou por vezes de alcançar o sotaque das origens. Se admirava de como um grilo sozinho, um só pequeno grilo, podia desmontar os silêncios de uma noite. Dos aprendimentos aí relatados por Manuel de Barros, qual deles chamou mais a sua atenção? Aprender o idioma que as rãs falam com as águas? Ou será que foi aprender a exuberância dos insetos? Conhecer os pássaros pelo coração de seus cantos? Será que era só a mente criativa do poeta? Ou será mesmo que podemos aprender mais no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar? Se ele estiver certo, então, cada universo de coisas é mais do que um livro. Cada quintal, ou até um simples vasinho de planta, pode conter um mundo inteiro de conhecimento. Na verdade, o poeta nos chama a atenção para vivenciar as coisas, mesmo as bem pequenas, e até mesmo aquelas que achamos imperceptíveis. Quem sabe, assim não encontramos respostas e conhecimentos diferentes do que os livros já possuem. Não tem nada melhor do que exercitar todos os sentidos que temos nas descobertas do que muitas vezes parecia banal, mas que, na verdade, é algo bem complexo. Observar como os nossos sentidos captam o mundo que está ao nosso redor é entender como reagimos ou como registramos cada aprendizagem, cada gosto diferente, cada som, cada textura, cada aroma e certamente cada um tem um registro diferente para cada vivência. Nada melhor do que o nosso sentir para identificar o que gostamos muito e o que não faz parte de nós. Tem o menor sentido para a gente. Você lembra quais são os 5 sentidos humanos? Aqueles que, de alguma forma, nos ajudam a perceber tudo o que está à nossa volta. Vamos lá, vamos relembrar deles. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Bom, eu sei que muitos aí vão perguntar a respeito do famoso 6º sentido, né? Eu só falei 5, mas na verdade é uma maneira que muita gente utiliza para se referir à espiritualidade ou à intuição, muito atribuída às mulheres e também às mães, geralmente, o famoso 6º sentido, né? Sabemos que cada um percebe o mundo da sua maneira. Não existe um padrão para isso. Tanto é assim que pessoas que possuem algum tipo de deficiência relacionada ao sistema sensorial acabam por desenvolver melhor os outros sentidos. Por exemplo, uma deficiência auditiva acaba ativando mais o olhar e também o tato, muitas vezes. Uma deficiência visual pode ativar muito mais a audição, o tato e o olfato daquela pessoa. Por isso, cada um de nós pode ter percepções bem diferentes a respeito do mesmo momento ou até do mesmo aprendizado. Por ser muito estimulada e cultuada, acabamos colocando o sentido da visão em primeiro lugar. Mas, na verdade, todos eles são responsáveis pela maneira como lemos o mundo.
o mundo que está à nossa volta e também a época que pertencemos, que estamos vivendo, que estamos passando. Você é capaz de relatar um momento inesquecível de descoberta para cada um desses sentidos sensoriais humanos que eu citei aqui? Por exemplo, um sabor que tornou o seu paladar mais apurado, ou talvez uma textura ali com um tato, que nem como a grama molhada, que nos remete a algum tipo de memória afetiva. Ou até mesmo, quem sabe, um aroma bem característico que te faz lembrar pessoas e até lugares especiais, hein? Relate aí no seu caderno uma situação para cada um dos 5 sentidos que eu citei aqui. Cada sentido, uma situação que mudou a sua percepção de uma maneira inesquecível e única. Se quiser, faça um só texto com essas 5 percepções e em que momento elas aconteceram na sua vida. Elas se revelaram aí em qual sentimento e o que elas ainda provocam quando você pensa nela. Vamos fazer? Momentos especiais de descobertas são preciosos tesouros que devemos guardar em nossa memória. E com os nossos melhores registros. Por isso, capricha aí nessa tarefa, hein? Estar conectado com os momentos que tocam fundo a nossa alma é estar disponível para o melhor que há na vida. Aprender pelo sentir, pelo descobrir, é deixar registrado para sempre as impressões daquela descoberta. E como não registrar de modo especial essa reflexão tão especial com esse autor, com esse escritor tão especial? Foi por isso que eu fiz esse lettering aqui, todo cheio de cores. Eu retratei o poeta Manuel de Barros com muitas cores de uma tinta aquarela bem aguadinha. Vejam como eu cheguei nesse resultado depois que eu fiz um rascunho a lápis de uma imagem que eu retirei da internet, mas que refiz aqui do meu jeitinho e preparei aí um vídeo acelerado para você ver todas as fases dessa arte. Confere aí.
Aprender sempre, em qualquer hora e com qualquer professor. Principalmente com aquela professora chamada natureza. Sabe qual é? E como diria o nosso poeta inspirador de hoje, Manuel de Barros, poesia é voar fora da asa. Voe! Descubra novos aromas, novas texturas, novas melodias, novos sabores, novas formas. E vem aqui me encontrar na próxima semana, que eu te espero, hein? Tchau!